De pé, como os irmãos estão, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 24. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Você sabia que hoje é o dia da Bíblia? Vamos declarar juntos então? Eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Hoje nós vamos falar um pouco disso, viu? Provérbios 15, 24, achou aí? Diz assim: para o sábio o caminho da vida conduz para cima, a fim de evitar que ele desça à sepultura. Agora abra comigo na carta aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler mais 2 versículos aqui. Efésios 4, versículos 14 e 15. Amém? Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é o cabeça, Cristo. Amém? Pode sentar? Amém? Aleluia. Até hoje de manhã não estava previsto que eu... Pelo menos para mim não, que eu ia ministrar nessa noite, mas eu tinha colocado algo no meu coração. Se um dia eu for falar em algum lugar no dia da Bíblia, eu já tenho a mensagem. Essa mensagem foi escrita há alguns anos. Certamente os irmãos que leram o livro Decisões vão lembrar de alguma coisa, mas eu creio que hoje Deus quer relembrar, Deus quer nos exortar, Deus quer nos estimular a um contato cada vez mais intenso e verdadeiro com a palavra de Deus. Hoje quero falar para os irmãos sobre maturidade. Quero falar para os irmãos sobre vida devocional com Deus. Quero falar com os irmãos sobre o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Certa vez ouvi uma frase que dizia o seguinte: um pastor de jovens disse assim, o meu tempo não forma adultos, forma pós-adolescentes que não assumem a vida. Forte, não? O meu tempo não forma adultos, forma pós-adolescentes que não assumem a vida. E de fato, nós vivemos em tempos onde a imaturidade está presente em todo lugar. Certamente você conhece uma ou outra pessoa aí de uma idade avançada e que pensa muito aquém daquilo que ele deveria pensar, que anda muito aquém de onde ele poderia andar, que está muito atrasado para o seu tempo, que certamente não conseguiu absorver ainda aquilo que Deus tem para ele. Existem gente imatura em todas as áreas da vida. Existe gente imaturo no relacionamentos conjugais, nas amizades, relacionamento entre pai e filho. Existem as pessoas imaturas profissionalmente falando. Existem os imaturos acadêmicos, estudantes. E existem também os imaturos na fé. As pessoas que já têm um longo tempo de estrada, mas que ainda não amadureceram na fé. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Por que tem muita gente que ainda não cresceu espiritualmente falando? Por que tem muita gente ainda vivendo como criança na fé? Porque esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. No segundo texto que nós lemos aqui, diz que o propósito é o quê? Que nós não sejamos mais como crianças, como meninos. O propósito de Deus para a minha e para a sua vida é que nós cresçamos. Consegue entender isso? E eu gosto muito de refletir sobre propósito de vida. Ainda hoje na escola dominical eu refleti um pouco sobre isso com os jovens. E tem um livro muito interessante do Rick Warren, que é um dos livros, né?
intitulado Uma Vida com Propósitos. E ele fala dos 5 propósitos principais para os servos de Deus. Ele diz o seguinte, que os 5 propósitos principais são agradar a Deus, fazer parte da família de Deus, tornar-se semelhante a Cristo, servir a Deus e cumprir uma missão. Então, para quem acha que a vida não tem sentido, para quem acha que não tem o que fazer da vida, leia a Bíblia e leia também livros como esse, que vai te auxiliar na sua caminhada da fé. E o que nós podemos extrair disso é que Deus quer cumprir os propósitos dele na nossa vida, amém? Mas para que isso aconteça, frequentemente, diariamente, eu e você teremos que lidar com decisões. Teremos que decidir grandes e pequenas coisas. Teremos que decidir entre o caminho que vai nos levar a cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas e o caminho que vai nos deixar estagnados, parados. Entre o caminho da maturidade e o caminho da imaturidade. E o primeiro texto que nós lemos diz que o sábio, o caminho da vida leva para onde? Para cima. E é para lá que nós queremos ir, amém? Livrando ele da sepultura. E a palavra original sepultura aqui também pode ser traduzida como inferno. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós cresçamos, é que nós sejamos conduzidos para cima. Ou melhor, é que nós decidamos para o caminho que nos leva aos céus. É que nós decidamos para o caminho que não nos leva à sepultura, ao inferno. E como nós vamos fazer isso? Essa mensagem, ela pode ser mais compreendida aos jovens, mas eu me arrisco a dizer que todo mundo passa por grandes decisões ao longo de toda a vida. Mas é evidenciado na juventude, porque é quando a gente é jovem que a gente tem que escolher carreira, que a gente tem que escolher faculdade. Às vezes, é jovem ainda que a gente escolhe com quem que a gente vai passar o resto da vida. Enfim, por causa disso, muitos jovens entram em crise de indecisão. Muitos jovens ficam em crise diante da grande responsabilidade que é decidir. E por que às vezes é tão difícil decidir? Eu gostaria de trazer alguns motivos nessa noite. Eu gostaria de auxiliá-los, na medida do possível, sobre como nós podemos viver e decidir para a glória de Deus. Como nós decidiremos ser conduzidos para o caminho que nos leva aos céus. Para o caminho pelo qual os propósitos de Deus se realizem nas nossas vidas. E sabe por que muita gente tem dificuldade de decidir? Porque eles não conhecem o caminho. Quando a gente vai para algum lugar e a gente não sabe o endereço, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Manda a localização aí, velho. Me fala onde é que é. Antigamente era o maior trabalho, né? As pessoas explicavam por telefone, ou faziam aqueles mapas que nunca dava certo, pelo menos para mim não. Hoje em dia tem a localização, que às vezes também não dá certo, mas que já ajuda em muitos casos. A maioria das vezes dá certo, né, pastor? Enfim, nós também precisamos de um mapa para ser conduzidos para o caminho que nos leva aos céus. E esse mapa, eu quero relembrar para vocês, chama-se Bíblia Sagrada. Chama-se Palavra de Deus. Sabe por que muita gente decide errado? Sabe por que muita gente está andando no lugar errado? Porque não conhece o mapa, porque não conhece a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer o caminho. Em Mateus 22, 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O contexto pelo qual Jesus disse é muito interessante. Os saduceus começaram a fazer pergunta para Jesus: e aí, Jesus, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é isso aqui outro? Isso aqui, isso aqui. Aí Jesus falou: vocês estão de brincadeira. Isso tudo já está escrito na Bíblia. Isso tudo já está na palavra de Deus. Por que que vocês estão me perguntando? E muitas vezes nós sofremos de forma semelhante.
Muitas vezes o caminho que Deus tem para nós já está traçado aqui na palavra de Deus, e nós estamos indecisos, nós estamos sofrendo simplesmente porque não conhecemos a palavra de Deus. Então, meu querido, se você quer que Deus cumpra os propósitos na sua vida, se você quer cantar, cumpra a tua vontade em mim, você precisa conhecer a verdade. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus, aleluia, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse texto é maravilhoso. E eu queria refletir um pouquinho em cima desse texto aqui. As cartas ao Timóteo foram escritas de um pastor experiente para um jovem pastor, para explicar, para ensinar aquele jovem como ele deveria se portar, como ele deveria dirigir a igreja de Éfeso e, consequentemente, auxiliar os demais trabalhos. E nós, lendo esse texto, nós podemos entender que o apóstolo Paulo não estava falando só de ministério, não. Sabe por quê? Porque ele está falando o seguinte: porque toda a escritura serve para toda boa obra, e toda boa obra não está restrito à vida ministerial. Em outras palavras, então, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: Timóteo, se você quiser ser bem sucedido, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer o caminho que te leva aos céus. E detalhando um pouco o versículo, ele diz assim, ó: a escritura é útil para o ensino, ou seja, para mostrar o caminho certo. Para a repreensão, isso quer dizer, para mostrar o caminho que não é o certo. Para a correção, isso quer dizer, para tornar o seu caminho certo. E para instrução na justiça, para que você permaneça no caminho certo. Olha que coisa maravilhosa. A escritura serve para isso, meu irmão, para nos auxiliar no decorrer da caminhada, e que o nome de Deus seja glorificado por isso, amém? Aleluia, glória a Deus. O professor Adalto Lourenço, ele chama a Bíblia de Posto Ipiranga. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, que se você quiser saber sobre criação, vai na Bíblia. Se você quiser saber sobre relacionamento conjugal, vai na Bíblia. Se você quer saber como educar os seus filhos, vai na Bíblia. Então nós não precisamos do Posto de Ipiranga, nós precisamos da Bíblia. É a Bíblia que vai nos levar ao caminho certo. É a Bíblia que vai nos levar à vontade de Deus, amém? Aleluia, aleluia. Várias vezes ouvimos pessoas dizerem: Deus não responde a minha oração. Eu tenho orado tem tanto tempo, já são tantos projetos de 1000 horas, e Deus não responde a minha oração. Você já parou para pensar que talvez Deus já respondeu e você simplesmente não ouviu? Ou simplesmente você não percebeu? O fato é que Deus responde às orações, amém? E a principal forma pela qual Deus fala conosco é através da sua palavra. Deus pode usar os profetas? Pode, Deus usa. Deus pode falar através de sonho? Pode, Deus usa. Deus fala também através de sonho. Deus pode falar ao meu coração no particular? Claro, Deus fala também. Mas nada disso, nenhuma experiência que você tiver, se for de Deus, não estará em desacordo com a palavra de Deus. Quer saber se é de Deus? Rebate com a Bíblia. Se tiver alguma coisinha fora, meu irmão, não recebe não, que é profetada, não é profecia. Quantas vezes eu já orei: Senhor, fala comigo, Senhor, me revela a sua vontade. E então, ao abrir a palavra de Deus, então Deus começou a falar comigo. Então Deus começou a iluminar a minha mente. E então eu entendi qual era a vontade de Deus para a minha vida.
Só que hoje isso está fora de moda, né? Hoje o que rola é digitar no Google, né? Experimenta digitar no Google, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Toma cuidado. Essa semana eu vi um meme, né? Que eu achei bem legal. Estava na porta de um consultório médico. Dizia assim: se você já consultou no Google o seu diagnóstico e veio aqui buscar uma segunda opinião, vá buscar no Yahoo. O fato é que se você quiser saber o que Deus vai falar para você, pesquisa na Bíblia, meu irmão. Porque o Google pode ser distorcido. Pode ser que venha alguma coisa que não é direcionado por Deus. Pode ser que primeiro venha um link patrocinado. E cuidado com esses links patrocinados. Cuidado. O fato é que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E nós conheceremos ela quando nós decidirmos conforme a vontade de Deus, escrita em sua palavra. Então, quando você estiver numa encruzilhada, quando você tiver que decidir sobre alguma coisa, o primeiro pensamento seja: vamos ver o que Deus quer falar a respeito. Vamos ver o que Deus tem, qual é a opinião de Deus segundo a sua palavra. Amém? Aleluia. Mas não é só por não conhecer que as pessoas decidem errado. Não é só por não conhecer que as pessoas entram em crise. O segundo motivo que eu gostaria de falar nessa noite, pela qual as pessoas decidem errado, pela qual as pessoas entram em crise diante de uma decisão a tomar, é porque elas conhecem a verdade, mas não praticam a verdade. Não basta conhecer, eu preciso também praticar. E isso é muito forte, meus irmãos. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 22 em diante, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu fico imaginando Tiago escrevendo isso, sabe? Possivelmente, claro que ele foi direcionado, inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Mas possivelmente Tiago congregava na igreja, que acabava o culto, o povo falava: nossa, mas que palavra, você viu? Nossa, como Deus falou comigo hoje, aleluia, que coisa maravilhosa, oh, glória a Deus, aleluia. Mas aí na segunda-feira só tinha o resto da palavra, na terça já não tinha quase nada, na quarta a palavra já tinha sido esquecida por completo. Quantas vezes eu já confrontei pessoas: nossa, a palavra de fulano foi muito boa. Eu falei: sobre o que ele falou? Eu não lembro não, mas foi muito boa. Qual o texto que ele leu? Eu não lembro não, mas foi boa. Irmão, se a palavra simplesmente for boa, não vai resolver nada nas nossas vidas. Mas se ela for boa, e nós absorvermos a ponto de praticar o que foi pregado, aí as coisas serão diferentes. Tiago está dizendo o seguinte: aquele que ouve e não pratica, é igual quem olha no espelho e esquece da sua própria face. Já imaginou? Você vai lá para o espelho, aí você penteia o cabelo, aí você, peraí, de que lado que eu parti mesmo? De que lado que está aquela espinha que eu tinha que retocar mesmo? Que lado que eu estou com um machucado mesmo? Não adiantou de nada olhar no espelho. Então, simplesmente ouvir e não absorver e não colocar em prática não vai mudar nada na sua vida. Simplesmente ler e ficar por isso mesmo. Você lê a Bíblia como está lendo um livro histórico qualquer, não vai mudar nada na sua vida, meu irmão. Nós precisamos conhecer e praticar. E essa é a parte mais difícil. A parte prática é sempre a mais difícil. É por isso que nas faculdades, primeiro ensina bastante teoria, né?
para depois vir a prática. Mas existe um propósito especial. Deus faz grandes coisas em nossas vidas quando nós deixamos de ser meramente ouvintes, mas nos tornamos praticantes. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 7, versículo 24 e 25. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui o que acontece com essa pessoa? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Onde estão seus alicerces, meu irmão? Onde você tem levantado a sua casa, minha irmã? Você responderá essa pergunta se você de fato estiver praticando aquilo que você ouviu na igreja, aquilo que você ouviu do Espírito Santo através da leitura diária. Amém? Precisamos agir. Não basta conhecer, é preciso agir. Se eu simplesmente conhecer e não fizer nada com aquilo que eu tenho domínio, nada vai acontecer. Se eu estou em casa sozinho e eu souber cozinhar, eu simplesmente souber, não vai matar a minha fome. Mas se eu colocar a mão na massa, aí eu serei saciado, não é mesmo? Então não basta só conhecer, não basta só aprender, nós precisamos demonstrar o aprendizado na prática. Amém? Aleluia. O apóstolo Tiago termina esse texto dizendo que se nós praticarmos, nós seremos felizes naquilo que nós fizermos. Olha que promessa maravilhosa. Se praticarmos, seremos felizes naquilo que fizermos. Mas aí talvez você pergunte agora, mas o que leva alguém a conhecer a palavra e não praticar? Lá em Romanos 12, 2, está escrito que a transformação vem pela renovação da mente. Mas antes da transformação, é preciso uma ação, é preciso uma decisão. A decisão de não se conformar. A decisão de ir na contramão do mundo. Então eu preciso decidir praticar. Porque quando tiver acômodo, quando eu estiver confortável apenas ouvindo, nada vai acontecer. Enquanto a vida de pecado parecer ser muito boa, nada vai mudar. Mas, para ser conduzido para cima, não basta apenas conhecer e praticar. Existe aí ainda um terceiro passo, que eu queria refletir com os irmãos. Além de conhecer a verdade, e além de praticar a verdade, eu preciso também decidir não abandonar essa verdade. Por quê? Porque senão eu caio na inconstância. Eu não posso praticar só de vez em quando, vocês estão entendendo? Eu não posso praticar só quando alguém estiver olhando. Eu não posso praticar só na semana da ceia. Eu preciso ter uma constância. Eu preciso ser de fato fiel a Deus em qualquer circunstância. Eu não posso abandonar Deus, amém? Lá em Mateus 28, 20 diz que Ele estará conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Mas e eu vou estar com Ele também? Porque às vezes parece que Deus está conosco, mas nós não estamos com Ele. Nós estamos com tudo e com todos, mas com Deus não. Como assim, Eberson? Não de coração. Não se entregando totalmente. Isso é algo muito perigoso. Permita-me contar uma história, no decorrer da mensagem. Certa uma vez eu fui conversar com um jovem, pregador da palavra.
Aquele jovem estava, como nós cristãos protestantes costumamos dizer, desviado. Ele não é pregador, mas tem muito pregador desviado, gente. Tem muito pastor aí que não converteu ainda, mas tem. Então eu estava conversando com esse jovem, né? E a gente gosta de aconselhar os jovens dentro da palavra de Deus, né? Então, esse jovem fazia as perguntas, e era engraçado, porque ele mesmo respondia, e ainda citando a Bíblia. Eu falava, mas eu estou passando por isso. Ele respondia, ele mesmo, parecia um monólogo, mas eu estava assistindo, sabe? Ele perguntava, respondia e citava referência bíblica. Eu falei, Aí tinha hora que eu falava, esse eu nem lembrava, hein? E a gente, no decorrer daquela conversa, aquele rapaz foi falando. E Eberson, e eu já falei com não sei quantos pastores, eu já falei com não sei quantos líderes. Eu falei, vixe. E todos eles me disseram a mesma coisa. Eu falei, o que eles disseram? Que eu já conheço a verdade. Eu falei, poxa, eu ia falar isso agora. Então eu comecei a pensar, falei assim, Senhor, me ajuda aí, porque, né? Como é que eu vou falar? É mais fácil falar com os leigos. É mais fácil falar com quem não conhece nada, mas que esses aspirantes a pastor aqui é difícil. E então, nós fomos conversando, eu falei, o seu problema não é falta de conhecimento. O seu problema é falta de decisão. Você precisa realmente decidir estar de fato com Deus. Você precisa decidir se comprometer com Deus, seja qual for a circunstância. E eu queria falar um pouco mais desse jovem, mas para mim não escapulir o nome dele de repente aqui, no livro, e aqui eu quero chamar ele de Júnior, né? Júnior, nada contra o Júnior, tá? Mas, vamos lá. Então, o que se passava na vida do Júnior? Enquanto o meu amigo Júnior decidia estar na casa de Deus, os negócios não estavam dando muito certo, não. Ele estava desempregado, ele estava passando por perseguição dentro de casa porque era crente, ele estava para ser despejado de onde ele morava, ele já estava não sei com quantas mensalidades da faculdade atrasado, ele não tinha amigo, ele não tinha namorada, o negócio estava feio para o lado dele. Então, ele falou assim, sabe de uma coisa? Não está compensando servir a Deus, não. Não está compensando seguir esse mapa aqui, não. Vou tomar um caminho alternativo. Então, ele deixou de congregar, ele deixou de participar das atividades dos jovens, ele foi para o mundão. Opa, misericórdia, né? Aí, o que aconteceu? Aí ele arrumou um emprego, aí ele arrumou uma namorada, aí ele colocou as contas dele em dia, aí a mamãe parou de pegar no pé do menino, que não é mais crente. Aí ele começou a arrumar um monte de amigos. Tudo mudou. Mas, Eberson, parece que as propagandas que eu vejo na TV é o contrário. Parece que as propagandas dos carros de som que passam na rua é o contrário. Quando a gente vai para a igreja, que as coisas aplumam. Ixi, e agora? Então o Júnior tinha medo. Falou assim, se eu voltar para a igreja, vai começar a estar tudo errado de novo. O negócio vai petecar na minha vida. E então, eu me lembrei de um salmo muito especial. O Salmo 73. O salmo escrito por Asaf, não coincidência, viu, irmãos? O Salmo 73, Asaf diz assim, quanto a mim, no versículo 2 em diante, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, porque eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Asaf está orando, fala assim, Senhor, eu vou na igreja, eu entrego o dízimo, eu prego a palavra, mas o negócio está feio para o meu lado. Eu estou sofrendo.
Talvez Asaf morava do lado de alguém bem rico, assim, sabe? Senhor, eu não estou conseguindo nem pagar a parcela do carro aqui, financiar um carrinho melhor, mas... E o meu vizinho aqui está andando de carro importado, como é que pode? Ele olhava, acontecia alguma coisa, ele ia morrer lá na fila do SUS, e ficava. O vizinho que tinha plano de saúde nem adoecia. E para melhorar a situação, parece que tinha festa todo fim de semana na casa do vizinho do Asaf. Olha lá, eles estão comemorando o quê? Aí fala, Senhor, na moral, eu estou com a invejinha branca deles. Coisa que existe inveja branca e preta, né? Senhor, olha lá, isso aqui é vida, não é não? Senhor, não está fácil. E o nosso Júnior, a nossa pessoa dos dias de hoje, estava passando a mesma coisa. Falou assim, Berço, olha o que eu já conquistei até agora. Eu ir para a igreja de novo, a aposta vai ser muito alta. Eu falei, você tem certeza? E o Asaf não ficou só nos pensamentos, não. No versículo 21 e 22 do Salmo 73, diz assim, quando o meu coração estava amargurado, e no meu íntimo eu sentia inveja, eu agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Os pensamentos de Asaf se concretizaram em atitudes insensatas, ignorantes, irresponsáveis, irracionais. Mas por que tudo isso? Asaf era sacerdote, Asaf era levita. Por que ele resolveu desviar agora? Por que ele resolveu agir como um insensato, como um ignorante? Por fraqueza. Quem nunca? Você, Senhor, olha só, Senhor, olha como eu tenho me gastado na sua obra, né? Olha o tanto que eu tenho ofertado, não só o meu dinheiro, mas a minha vida, o meu tempo. Como é que pode, Senhor? Quantas vezes eu já fiz oração semelhante a de Asaf? Falei, Senhor, ajuda aí, né? Não está fácil. E o Júnior, da mesma forma. Aí então ele vira e falou assim, Berço, enquanto eu estive na igreja, eu não ganhei nada com isso. Enquanto eu estive na igreja, tudo deu errado. Agora, você quer que eu perca tudo isso mesmo? E Satanás quer mesmo plantar esses pensamentos malignos nas nossas mentes. Quando passamos por provações, não é difícil ouvir a afronta do inimigo. E aí, vai na igreja? Vai. Resolve não? E aí, fala para o seu pastor pagar essa conta aí, ué. E aí, fala para o seu líder te levar lá no médico. E aí, como é que vai ser? Aparece a afronta de tudo quanto é lado. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Ao mesmo tempo, o Consolador ministra falando assim, não dá ouvidos, permaneça fiel, volte para a casa de Deus. É na casa do Senhor que é o seu lugar. E certamente, alguém chegou aqui hoje muito desanimado. E o Espírito Santo trouxe você aqui para te animar nessa noite. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te dar renovo. O ano foi cansativo, né, irmão? Muita luta, né, irmã? Mas hoje Deus quer aliviar o seu fardo. Hoje Deus quer dizer que está com você até a consumação do século. Aleluia. Aleluia. Quando a gente lê o Salmo 73, uma coisa que deixa a gente tranquilo, é porque ao longo de todo o Salmo, Asaf está falando no passado. A gente vai ver alguns verbos e a gente vai ver que está tudo no passado. Ele teve um momento assim de fragilidade. Ele teve um momento de crise, como eu e você estamos propensos a ter também. Mas no final, meu irmão, depois daquela reflexão, depois de toda aquela angústia, Asaf escreve a partir do versículo 23.
contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti, Senhor? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamei todos os teus feitos. O Asaf passou por uma crise. Ele ficou baqueado, não foi fácil para ele. Mas depois ele olhou, sabe de uma coisa? Eu não vou apostar minha eternidade nisso não. Porque as provações aqui na terra são passageiras, mas a glória é eterna. Romanos 8 diz que as aflições de hoje não se comparam com a glória que há de ser revelada. Aleluia. 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 Irmão, não desanime. Não abandone a verdade. Não abandone o caminho que te leva para cima, meu irmão. Seja firme e constante. Seja perseverante. Porque o melhor Deus tem para você na linha de chegada. Aleluia. Asaf refletiu sobre a sua condição, então ele lembrou que o Senhor não dirigia ele para uma vida miserável. Ele lembrou que o propósito de Deus para a vida dele não era sofrimento, mas que o propósito para a vida dele era uma alegria soberana. Aleluia. O que Deus tem para mim e para você, meu irmão, olho não viu, ouvido não ouviu, e ninguém conseguiu imaginar, mas é o que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Eu não lembrei do Salmo 73 na minha conversa com o Júnior, mas eu lembrei de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Sabe a provação que você está passando hoje? Sabe aquela causa que você tem apresentado diante de Deus? Já são quantos dias de oração? Quantos meses? Isso é momentâneo, meu irmão. Isso é passageiro. Mas a glória é eterna. A glória é eterna. Então não desiste não. Persevera. Não abandona o Senhor. Não abandona a verdade dele para a sua vida. A conclusão de Paulo era a mesma conclusão de Asaf. É melhor sofrer com Deus do que perecer sem ele. É melhor sofrer um pouquinho aqui na terra do que por toda a eternidade. Aleluia. É melhor sofrer sendo fiel a Ele, andando segundo a sua verdade, do que caminhar para a sepultura, do que caminhar para o inferno. O próprio Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas que nele nós teremos paz. Porque a paz de Deus é algo diferente, meu irmão. A paz de Deus não é a ausência de tribulação, mas é a tranquilidade, mesmo na tribulação. Para concluir a história do Júnior, eu queria dizer que o Júnior hoje é um pastor. O Júnior voltou a ser um pregador da palavra. E que Deus tem usado o Júnior
dentro de sua cidade, fora da sua cidade, em outros estados. E que ele tem se encontrado com outros júniors por aí. E então Deus tem usado ele para transformar a vida dele. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Fique de pé, meus irmãos. Para concluir, eu quero dizer que nós alcançaremos a maturidade quando as nossas decisões forem baseadas na verdade, baseadas na palavra de Deus. Portanto, procure conhecer essa verdade, procure praticar essa verdade, procure não abandonar essa verdade. Certa vez me mostraram uma peça intitulada O Banco das Decisões. Eu já vi ela aqui na nossa igreja. E a pessoa tem um banco pela qual ela se senta e então decide alguma coisa. E em determinado momento ela resolve deixar Jesus no banco e decidir por ela. Mas em algum momento ela tem a impressão que a vontade dela é melhor que a vontade de Deus na vida dela. E ela faz de tudo para derrubar Jesus no banco. Hoje eu quero dizer para você, entregue o banco das suas decisões para Jesus. Porque através da palavra dele, ele vai tomar as melhores decisões para você. Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você, amém? Ele tem sempre o melhor para mim e para você, amém? Aleluia. Neste momento eu quero orar com você. E eu queria fazer um convite para você nessa noite. Talvez exista algum júnior entre nós. Talvez em algum momento de dificuldade, talvez em algum momento da vida, você optou por deixar os caminhos do Senhor, optou por seguir a própria vida. Mas hoje, Deus te trouxe aqui dizendo, volta para mim. O Pai te espera de braços abertos. Então, se você que está aqui nessa noite, está afastado dos caminhos do Senhor, e quer voltar para Jesus nessa noite, levanta a sua mão. Nós queremos orar por você. Se você quer, ali, tem 2 decisões ali atrás, aleluia, glória a Deus. Outra decisão ali, aleluia. Vem aqui na frente, meus irmãos, alguém vem com eles, aleluia, aleluia. Se você ainda não sabe o que é andar com Jesus, se você ainda não sabe o que seria esse caminho que conduz para o céu, e hoje quer decidir seguir esse caminho, e hoje quer desviar da sepultura do inferno, você também tem essa oportunidade. Você que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, levanta a sua mão, onde você está, aleluia, 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 aleluia. Nós já vamos orar por esses irmãos, por esses jovens, aleluia. Mas eu quero fazer ainda um novo convite. Você que em algum momento tem sido o Asaf, você que em algum momento tem colocado diante de Deus e fala assim, Senhor, olha aqui, Senhor, olha o tanto que eu estou produzindo, olha o tanto que eu estou me gastando, e hoje você quer um renovo de Deus na sua vida, hoje você quer sair daqui com o coração cheio de alegria, tendo a certeza que Deus está na sua causa, e que Deus vai te levar para o caminho do propósito dele para a sua vida. Vem aqui na frente também que nós vamos orar por você. Eu queria chamar a equipe de louvor, o pastor Israel para fazer essa oração, amém, aleluia. Não perde a bênção não, meu irmão, que Deus venha com um renovo sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.